Olá, você atua no mercado de energia solar, está fazendo as suas instalações, mas você de repente sente que os custos operacionais dos seus sistemas, das suas usinas, não está sendo computado de uma forma adequada e você talvez até sente que isso já está impedindo o seu crescimento, você está acostumado a atrasar alguns projetos? Gente, vem comigo! Olá, Energete, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Tati, eu sou do Energia GP. O Energia GP ele tem como objetivo a aplicação prática da gestão de projetos no mercado de energia. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal e também participar do canal do Telegram. É no canal do Telegram que eu disponibilizo planilhas em formato editável, modelos de documentos. Você consegue colocar o logo da sua empresa e utilizar já na prática a gestão de projetos. Bom, o vídeo de hoje é sobre como de fato a gestão de projetos pode te auxiliar nesse mercado e o benefício que ela pode trazer para a sua empresa. Bom, de início vamos falar sobre o que de fato é um projeto, o que a gente pode considerar um projeto. O projeto é algo que demanda um esforço temporário, é algo que tem um começo, meio e o fim. Então, para a gente simplificar primeiro essa ideia de gestão, vamos lá. Se a gente for pensar, por exemplo, nas suas férias, as suas férias elas surgem de uma necessidade. Eu vou viajar porque eu tenho necessidade de tirar as férias. Como você vai tirar as férias? Você vai ter um projeto em mãos com começo, meio e fim. Você vai ter que planejar, você vai ter que ir e voltar. Só que esse projeto, o que pode mensurar o sucesso dele? É se de fato você cumprir os requisitos dele. Que requisitos que podem ser esses? Pode ser o prazo, pode ser o custo. De repente você tem uma quantia X para gastar nessa viagem, ou você tem até tantos dias para fazer essa viagem. Então, isso são requisitos do seu projeto. Se você for viajar e gastar mais do que o custo que você tinha previsto, que você poderia gastar, você está levando o seu projeto ao fracasso. Então, é do mesmo modo no mercado de energia solar. Se você vai implantar uma usina, pode ser de mini geração, uma usina no telhado, né? E você identifica que o seu custo foi extrapolado, ou muitas vezes você nem consegue identificar, porque você não tem um controle desse custo. Você vai lá fazer a instalação, muitas vezes a instalação é num local de difícil acesso e de repente você esquece de ter comprado alguma coisa. Aí você sai do local, desloca a sua equipe para ir buscar e depois voltar. Então tudo isso são formas de desperdiçar o seu tempo, desperdiçar o custo da empresa e também atrapalhar o sucesso do seu projeto. Então, quando você for fazer o seu projeto, você tem que pensar nos requisitos dele e na necessidade dele. É a necessidade que vai nortear até o final do projeto qual o motivo dele estar existindo. Vamos pensar agora no seu cliente. Qual que é o objetivo dele? É economizar? É promover sustentabilidade? Às vezes, se você vai instalar uma usina, num supermercado, numa empresa, o objetivo daquela empresa é potencializar um outro projeto dentro da própria empresa, do qual ela quer exercer uma responsabilidade socioambiental para a sociedade. Então, olha como é importante você entender, captar, ouvir o que o seu cliente precisa, qual que é a necessidade dele. Quando você identifica a necessidade do seu cliente, necessidade do seu projeto, você consegue agir de forma mais assertiva no cumprimento desses requisitos. Então, por exemplo, qual que é o objetivo do seu projeto? Qual que é o custo dele? Qual que é o prazo que foi limitado? Às vezes, o seu cliente pode chegar até você e exigir que no projeto dele seja utilizada alguma marca específica. Eu quero o kit da marca X, eu quero o kit da marca Y. Então, não adianta você oferecer outro, ou às vezes você pode até oferecer com o mesmo custo-benefício, só que você tem que entender por que aquele cliente está exigindo aquela marca, qual que é a necessidade dele. Então, quanto mais você ouve, mais informações você tem para o seu projeto e você garante assertividade nele. A gestão de projetos ela pode te auxiliar não somente nessa vertente de custo, prazo e qualidade. Nós temos também, por exemplo, gestão de riscos. Qual o risco que tem para os instaladores de subir num telhado, por exemplo? E não é só risco de acidente, A gente tem risco financeiro,
Qual o prazo do financiamento? E se de repente o financiamento não for liberado para o seu cliente, como é que fica a sua venda? É um risco que você está correndo. Você muitas vezes vai disponibilizar alguém da sua empresa para auxiliar o cliente nessa tramitação. Bom, eu assim espero, né? É claro. Então, o que vai acontecer? Quanto tempo leva? Qual que é o custo de você trazer um cliente para a sua empresa, atender ele e conseguir acompanhar esse trâmite? Tudo isso envolve gestão de projeto. Eu costumo brincar com vocês, né? Lá no Instagram a gente até fez um post sobre isso, que é a questão de indicadores. Se você for reparar na palavra indicadores, você vai ver, se a gente for separar, né? Indicadores. Fala, não me diga! Então, por que você tem que ter indicadores na sua empresa? Tudo que possa doer em você, você já tem um indicador antes que doa. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar nas suas vendas, se a gente for parar para pensar qual é a sua taxa de conversão das suas vendas, tudo isso são indicadores, mensura. Quanto tempo você leva para aprovar um projeto? Quanto tempo você leva para conseguir finalizar um processo de venda com o seu cliente? Se eu te pedir agora um orçamento sobre um sistema aqui na minha casa, o que vai acontecer? Quanto tempo você vai me dar de resposta a esse orçamento? Eu conheço empresas que dão esse tempo em 2 dias, tem empresas que demoram 1 semana. Então, toda essa questão de tempo, de você mensurar quanto tempo leva para cada coisa, também te indica na mesma proporção quanto custa. Aquele bordão de que tempo é dinheiro é real, gente, é real. É verdade. Então, assim, tem essa questão de risco, tem a questão de cronograma, de custo, de qualidade. Muitas pessoas, eu conheço até, né, lá no Instagram também, gerou bastante buchicho isso, que é a questão assim, tem empresas que chegam para mim e falam, olha, o meu grande diferencial é a qualidade. Gente, qualidade não é diferencial. Eu, como cliente, se eu vou comprar um sistema fotovoltaico, que é um investimento que a gente sabe que nem todo mundo tem condições de ter, de acessar, né? E apesar de que está se tornando cada vez mais acessível. Mas nós sabemos que é um valor a ser investido considerável. Você tem que olhar para o cliente com cuidado, você está lidando com o dinheiro dele, com o dinheiro do investimento dele, com a economia dele. E ele costuma perceber a tratativa que você dá a isso. Então, muitas vezes, é importante você analisar como um todo a sua cadeia de vendas, a sua jornada do cliente, a sua cadeia de valor que você vai agregar para ele. Tati, mas tudo isso que você está falando é lindo na teoria, né? Como é que eu faço na prática? Com gestão de projetos. Com gestão de projetos, você vai analisar o seu escopo. Então, no momento de elaborar a sua proposta, você já vai definir quais atividades que você vai ter que fazer, quanto tempo vai levar, quanto cada etapa vai custar, quem vai estar envolvido na sua empresa. Eu vou precisar de um engenheiro, eu vou precisar de um projetista, eu vou precisar de 2 instaladores. Então, você consegue ter uma visão amplificada sobre todo o seu processo. Essa etapa de gestão de processos, ela também acaba sendo muito importante. Por quê? Quando você mapeia o processo, você sabe o quanto custa você captar um cliente, trabalhar ele, entregar o projeto dele. E com esse estudo desse processo, você consegue analisar a capacidade de atendimento da sua empresa às exigências do mercado. O mercado de energia solar ele é um dos mais crescentes, em plena pandemia se mostrou muito resiliente, ele cresceu demais. Então, todos os dias nós temos empresas novas no mercado surgindo. E o que acontece? Você fica no meio da competitividade. Como é que você vai se destacar em relação a essas outras empresas? Recentemente eu lancei um projeto com a Natânia do Ela Energisa, que é o Tropa de Elite da Energia, onde a gente tem como objetivo formar integradores de elite. E lá a gente viu vários relatos de pessoas como você que está interessado em melhorar na sua empresa, que está interessado em melhorar processos, que está interessado em entender gestão de projetos. O quanto essas pessoas perdem vendas para desintegradores, que são aquelas empresas que fazem um serviço porco, não tem outra definição. Então, essas empresas, elas ganham por preço. Então, você precisa trabalhar o seu atendimento com o cliente, trabalhar a sua empresa, estruturar para que ela tenha toda essa gestão
de forma a entender e também fornecer ao cliente todas as exigências que ele precisa, todos os critérios. Você precisa conseguir de alguma forma captar o seu cliente, né? E conseguir provar para ele que a sua empresa de fato tem toda uma estrutura que pode auxiliar ele de fato a concretizar essa venda, esse investimento. E lógico, né, Energete, é importante a gente linkar aqui também a questão do pós-venda, né? Quando a gente fala de cliente, a gente fala de relacionamento, são pessoas. Então, você faz a venda com a gestão de projetos, fazendo uma boa gestão, você consegue proporcionar para o seu cliente um excelente atendimento e no relacionamento pós essa venda, o cliente ele só vai ter uma impressão boa de você. Você consegue, inclusive, lucrar com o seu pós-venda, porque o cliente já vai vir de uma jornada do qual ele já está satisfeito. Então, você só tem tendência a lucrar, a potencializar os resultados da sua empresa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de entrar no perfil da Energia GP. Lá tem um monte de conteúdo para você. Conteúdo 0800, como eu costumo falar para vocês, que é o meu favorito. E não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima!